Isaías capítulo 29. Aleluia. Nós vamos ler o verso 13, que dá base para a nossa ministração de hoje. Isaías 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sente-se, por favor, queridos. Você já ouviu alguém dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Talvez você cresceu com esta frase embutida nos seus relacionamentos. Talvez seu pai, sua mãe, aquela pessoa que te criou, foi a primeira pessoa a dizer isso para você, seja com palavras ou com atitudes. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quantas vezes em casa nós percebemos essa condição onde alguém fez alguma coisa e nós copiamos, e aí depois eles disseram: não faz isso não. E nós falamos: mas você estava fazendo. E aí o pai e a mãe disse: não, mas você não pode fazer. É com essa pergunta que eu começo a ministração dessa noite, com o tema: a religião não promove multiplicação. Entenda isso de uma vez por todas. A religião não promove multiplicação. A religião não manifesta o reino de Deus. E é com esse conceito de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que Jesus apresentou os religiosos do seu tempo. É com essa mesma característica sobre os religiosos aos quais Jesus se dirigiu de forma constante, que ele traz para nós uma reflexão do porquê a religião não é capaz de multiplicar o reino de Deus. E Jesus disse que era exatamente isso que deveria ser feito com os religiosos da sua época. E ele disse: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Isso está registrado na íntegra em Mateus 23:3. Jesus dizendo: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A religião ela é formada de técnicas, a religião é formada de dogmas, a religião é formada de estruturas, mas a religião ela é incapaz de transformar. A religião é incapaz de mudar situações. Ela no máximo produz uma aparência. E é isso que Jesus está citando, e isso que nós estamos falando hoje, do fazer o que eu digo, mas não fazer o que eu faço, é o que se estabelece na incoerência, é o que se estabelece na hipocrisia. E aí Jesus chamou os religiosos de sua época muitas vezes de hipócritas, raça de víboras. E quando ele estava chamando de hipócrita, hipócrita é a pessoa que age como outra, a pessoa que usa de hipocrisia, que não é leal, e principalmente que não é alguém confiável. A religião não é confiável, porque a religião é formada por homens, a religião é feita por estruturas humanas. A pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é, seja através da religião, das virtudes, características, ideias, sentimentos, entre outras. A pessoa hipócrita finge ter algo que não tem, seja para agradar os outros, seja para se aproximar de um determinado grupo, ou até mesmo para melhorar sua própria autoestima. Tem pessoas que estão procurando os sistemas religiosos, as filosofias, as ideologias, para tentar parecer alguma coisa boa, para tentar camuflar aquilo que está no seu interior.
que o consome, que o deteriora, que o estraga. Mas a religião não é capaz de lidar com os pecados. A religião não é capaz de lidar com as impurezas que estão dentro do nosso ser. E é por isso que o Senhor está sempre combatendo a religião. É por isso que Jesus está sempre amplamente combatendo a religiosidade. Queridos, do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos que a religiosidade nunca foi tolerada por Deus. A religião é algo que não serve para Deus. As nossas liturgias, as nossas vãs repetições, as nossas rezas, as nossas técnicas religiosas são incapazes de produzir o que realmente importa diante de Deus, que é intimidade, que é relacionamento. Deus nos criou para relacionamento. A palavra de Deus nos mostra que fomos criados para o louvor da glória de Deus. E ser criado para o louvor da glória de Deus é ser criado para intimidade, é ser criado para relacionamentos. E os relacionamentos autênticos dispensam, acabam com toda a falsidade, acaba com a religiosidade. Foram os religiosos que aprisionaram Jesus, perseguiram Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus. Foram os religiosos que perseguiram os profetas, que mataram os profetas. Foram os religiosos que mataram os apóstolos, que perseguiram os apóstolos. São os religiosos que continuam perseguindo a igreja atual. São os religiosos que continuam fazendo suas estruturas, seus impérios, mas não desenvolvem um relacionamento com Deus. Mas diga comigo assim: hoje há um convite de Deus para mim. E o convite de Deus para você é: tenha intimidade comigo, tenha um relacionamento. Porque no relacionamento nós manifestamos a glória de Deus. No relacionamento nós transformamos estruturas, porque a presença dele chega. Estruturas sem a presença do Espírito Santo, estruturas sem a presença de Deus, são incapazes de nos dar uma vida satisfeita, uma vida plena. Algumas vezes vocês que estão acostumados, pessoas novas que estão chegando, que estão vindo à nossa igreja, penso que quando nós estamos falando aqui de riqueza, de amplitude, quando nós estamos falando aqui de sermos prósperos, pensar mais uma igreja com as características das outras. Não, queridos, não. Nós estamos buscando a profundidade disso daqui. Nós estamos buscando a realidade disso aqui, palavra de Deus. E Jesus, ele diz que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Qualquer coisa que esteja te levando à miséria, qualquer coisa que esteja te levando a dores desnecessárias, qualquer coisa que esteja te levando a uma condição de perturbações, de doenças na alma, doenças na mente, doenças no corpo, isso é uma disfunção, e Deus não quer isso para a sua vida. O inferno quer você na miséria, o diabo quer você na miséria, o mundo quer você na miséria, mas Deus quer você na prosperidade. Deus quer você avançando. Deus quer ver você de cabeça erguida. Não é à toa que já desde o Antigo Testamento ele dizia ao seu povo, dizendo: eu estou levando vocês para uma terra de prosperidade, para uma terra de crescimento, para uma terra de avanço. Mas entendam algo: vocês precisam seguir fielmente o que eu tenho lhes dito. Vocês precisam andar na minha presença. Não se afastem de mim, estejam comigo, e eu coloco vocês por cabeça e não por cauda. Ser pisado, ser pisoteado, viver miséria é uma disfunção. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, ser conduzido por Ele, e Ele vai satisfazer tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que você necessita. A abundância na presença do nosso Deus, a provisão na casa do Pai. Mas se você insistir na religiosidade, você vai viver a miséria da religião. Você vai viver as demandas negativas de uma estrutura sem poder. Quando o Senhor está usando Isaías para profetizar ao seu povo, numa palavra de juízo, nós vemos Deus condenando a atitude religiosa e hipócrita. E Ele sinaliza o porquê a religião é incapaz de promover multiplicação. Deus sinaliza o porquê a religião não pode mudar nossas estruturas de uma forma genuína. E a primeira coisa que Ele diz é que a religião não promove multiplicação, porque ela não tem profundidade. Diga profundidade.
Vocês estão bem animados, parabéns, sejam bem-vindos. Aqui vocês serão mudados em nome de Jesus, porque aqui é lugar de gente entusiasmada. Mas fica tranquilo, você vai conseguir, amém? Então, queridos, diga comigo, profundidade. A profundidade de vocês foi tão rasa que eu tive que dar uma melhorada no processo, aleluia. Seja profundo. A religião não promove multiplicação, porque é sem profundidade. Aí olha como que Deus trata isso. Ele diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. O que Deus está falando aqui? Ele está falando, esse povo só tem palavras, só fala. Sabe essa coisa de que todos nós já estamos cansados? Não é verdade? Estou cansado dessa história de, falou, disse, o governo disse, o fulano disse, eu não sei quem falou, não sei quem prometeu, não sei quem... As pessoas chegam para nós e dizem, agora eu mudei, agora eu estou transformado. Esses tempos eu andei combatendo os meus discípulos, porque assim, a gente chegava num encontro semanal, e eu falava, então é assim que tem que ser, assim que tem que caminhar e tal, papapá, e aí direcionava, aí chegava 15 dias depois, aí a esposa fala assim, nossa pastor, agora ele mudou de verdade, agora ele está excelente, agora ele está maravilhoso. Eu falei, não se iluda, não se iluda. 15 dias é muito pouco para se definir uma mudança. Mudança, querido, transformação é algo que tem permanência. Então só o tempo vai mostrar essa mudança. Que bom que começou, e eu digo, só começou, e graças a Deus. Eu falo, meu filho, que bom que começou a mudança. Minha filha, que bom que começou a mudança. Agora permaneça. Mas nós estamos cansados de tanto que falam, e é o que Deus está dizendo. Esse povo, ele chega diante de mim e só apresenta suas palavras vazias. Quantas coisas que você falou sem poder cumprir, quantas coisas que você já falou sem poder realizar, quantas coisas que você falou só para ficar bem na fita. Deus não quer um povo com essas características. Deus diz, esse povo precisa se comprometer. Esse povo só está falando, mas não tem profundidade. A marca característica da religiosidade é a forma sem poder. A religião é só uma estrutura, é só uma forma, mas não tem poder, não tem vida. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, ele leva lá no capítulo 37, ele leva ele para um vale de ossos secos e diz, filho do homem, poderão esses ossos reviver? E o profeta diz, tu sabes, Senhor. E aí ele diz, profetiza, chama o vento do Espírito. E aí ele então profetiza. E a palavra diz que aqueles ossos secos começam a se juntar às suas partes ideais, às suas partes certas. E aqueles ossos naqueles ossos começam a se formar tendões. E depois vem carne. E essa é a primeira parte da profecia. Quando o profeta está dizendo ali, ele está reestruturando, ele está estabelecendo estruturas, e Deus está trabalhando. E aí ele diz, ele vê um grande exército de corpos, uma grande estrutura. Mas aí Deus dá a segunda parte da profecia. Ele diz, agora profetiza a vida, agora chama o Espírito sobre eles. Estruturas sem vida são incapazes de promover a glória de Deus. Estruturas sem poder são incapazes de fazer com que a glória de Deus se manifeste. É por isso que talvez pessoas do nosso tempo estão dizendo, por que eu dou dízimo, o que eu oferto, o que eu faço? Eu venho para a igreja, eu participo de todos os cultos, não falo nada, vim 12 ceias esse ano já, aleluia, glória a Deus. Mas aqui dentro está mal, eu estou ruim ainda, não tenho força para continuar, não consigo prosseguir. Sabe por quê, queridos? Porque a religião é incapaz de promover, aleluia, a vida. Religião é incapaz de promover poder, e nós precisamos de poder para continuar. Nós precisamos da vida abundante. Não dá para prosseguir com estruturas, com marcas. A religiosidade, queridos, é como aquela antiga propaganda do Denorex. Eu chamei os irmãos daqui da década de 80 à memória, e aí só alguns levantaram a mão. Aí depois teve alguns da década de 70 que também levantou a mão, aleluia. Isso é uma benção, Sérgio. Aí, queridos, vocês lembram disso? Lembra de Denorex? Procura lá no YouTube Denorex e veja lá a propaganda na íntegra lá. Aí chega lá, o que é Denorex? Qual que é o slogan de Denorex? Qual que é o slogan? Aguinaldo, fala aí, você sabe, rapaz. Parece, mas não é, meu filho. Parece, mas não é. Com o conceito de que parece remédio, mas não é, era o shampoo.
e que melhorava as caspas da galera. Deve ter Denorex ainda, né? Eu acho que tem ainda. Mas essa propaganda ela ficou marcada. Era um shampoo anti-caspa com conceito de que parece remédio, mas não é. E assim, queridos, assim é caracterizada a nossa geração. Deus mostra a nossa geração exatamente como aquela geração a qual Isaías estava profetizando. Um povo sem profundidade, um povo sem interesse real por Deus, um povo sem interesse real por transformação, um povo que não está buscando Deus pelo que Ele é, mas um povo que está buscando Deus pelo que Ele pode fazer. Se você está buscando Deus pelo que Ele pode fazer, você está errado. Você é só um religioso. Nós precisamos buscar Deus pelo que Ele é. Nós não podemos buscar Deus para ficar ricos. Nós não podemos buscar Deus para alcançar algo que nós queremos. Nós precisamos buscar Deus porque Deus é a fonte da nossa vida. Nós precisamos buscar Deus porque Deus é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos conhecer Deus pela palavra, porque é só aqui que podemos prosseguir vitoriosamente, cumprindo o propósito nessa geração. Identidade e destino, bênção. Bênção, significado de bênção é identidade e destino dado por Deus. E é isso que nós precisamos conhecer através da palavra de Deus. A religião não nos leva a descobrir nosso propósito. A religião não nos leva a descobrir nossa identidade. Mas quando nós temos intimidade com Deus, aí nós descobrimos que somos filhos, que temos um Pai que nos ama, que temos um Senhor poderoso sobre nossa vida, um Pai que não nos levantou e nos trouxe para essa geração para nos amacetar, para nos massacrar, mas um Deus que nos levantou para vivermos com vida abundante, aleluia, vitoriosamente. Mas isso não é encontrado pelas nossas buscas egoístas, religiosas. Isso só é encontrado pela intimidade como Pai, por intermédio de Jesus Cristo. E é assim que Deus apresenta a geração de Isaías, assim como é a nossa geração, um povo sem profundidade. Suas palavras simulavam adoração, mas não passavam de palavras vazias. Esse tipo de atitude comumente só serve para o desencargo de consciência. Olha, já faz um tempo que eu não vou para a igreja, né? Vamos na igreja hoje. O que você é? Eu sou caótico não praticante, católico não praticante. Eu sou evangélico não praticante. Queridos, não existe isso. Não existe isso. Só é quem é de fato. A mulher fala, não sou nada. Estou sendo nada. Mas não, até acredito. Mas não. Sabe no que você precisa acreditar? Que tem um Pai te chamando para a intimidade, que tem um Pai te dizendo, filho, vem para perto, eu quero te revelar coisas grandiosas, eu quero te dar um amor que você nunca pôde sentir em lugar nenhum, eu quero te levar para lugares mais altos, eu quero te levar para um lugar onde você possa ter relacionamento comigo, porque é a busca disso que eu estou o tempo todo. Queridos, você não é mais um, nós não somos mais um, você não é uma obra do acaso, você tem uma vida com propósitos, você tem um plano de Deus, você tem uma semente que está aí, embutida em você, você tem poder, você tem autoridade, você tem capacidade de governar sobre a terra, sobre a natureza, mas o diabo te cegou e ainda embutiu religiões, conceitos, ideologias, filosofias, para te afastar cada vez mais de Deus. E aí algumas vezes nós entramos por esse caminho e temos palavras vazias, uma atitude só para desencargo de consciência, mas que não atinge o propósito específico. Como caminhou Israel, assim caminha a nossa geração, sem profundidade. Ao mesmo tempo em que conceitos religiosos são ampliados, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Mais distantes de Deus. Se apegam aos seus dogmas, liturgias, apresentam seus shows, utilizam as palavras certas, mas não passa disso. Não podemos manifestar a multiplicação do reino de Deus com esse tipo de atitude. Eu quero continuar essa ministração, mas eu recebi um vídeo e ele vai me ajudar na pregação dessa noite. 6 minutos. Pastor Paulo Borges Júnior. Vamos ver esse vídeo, por favor.
Eu acho que hoje a comunidade evangélica no Brasil, ela não está com dificuldade de fazer política, não. Ela está com dificuldade de fazer tudo. Ela está com dificuldade de fazer casamento, ela está com dificuldade de fazer empresa, ela está com dificuldade de fazer louvor, ela está com dificuldade de fazer culto, ela está com dificuldade de fazer oração. O que está em cima dos nossos montes hoje, nas campanhas de oração, é vergonhoso. O que o povo está procurando em cima do monte hoje, só Satanás para satisfazer. Porque ninguém está procurando subir no monte para fazer sacrifício, mas para ser abençoado. E quem prometeu bens nessa vida para quem subisse no monte foi Satanás, não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu favores e benefícios para quem cantasse muito, e louvasse muito, e rezasse muito, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falou que culto é forma de ser beneficiado foi Satanás. Quem falou que anjo ia proteger a gente das mancadas que a gente faz, porque não buscou a direção de Deus, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos com dificuldade de tudo. Nós estamos com dificuldade de escolher que faculdade nossos filhos vão fazer e ajudar eles a entender isso. Porque hoje os nossos jovens estão sendo ensinados a procurar profissões que dão dinheiro e não que contemplam suas vocações. Nós estamos com dificuldade de sustentar um casamento difícil. Nós estamos com dificuldade de vender um produto honestamente, sem locupletar de lucro exagerado. Porque o nosso conceito de riqueza é como é que nós vamos tomar a riqueza do bolso do outro e passar para o nosso bolso. E ainda estamos achando que Deus abençoa as pessoas quando elas oram, porque fica mais fácil ela tomar o dinheiro dos outros e fazer negócios vantajosos. Então não é só com política que nós estamos tendo dificuldade, não. A dificuldade que nós estamos tendo com política é que estão indo para lá nossas piores crianças. Porque nós estamos insistindo em viver um evangelho de menino. Porque o tipo de pregação que nós estamos ouvindo está nos infantilizando. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado, que tem no seu... Então não é só o Planalto Central lá, não é só a Câmara dos Deputados lá, não é só o Senado que está sofrendo. As famílias estão sofrendo. O comércio está sofrendo. As escolas estão sofrendo. Os hospitais estão sofrendo. E estão sofrendo a presença de médicos crentes. Tem muito médico crente no Brasil praticando medicina ruim. Tem muito comerciante no Brasil crente praticando comércio ruim. Tem muito marido e mulher no Brasil praticando casamento ruim. E nós estamos achando que a nossa fé vai nos dar um país bom. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Nós estamos obrigando as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas prefeituras, os nossos hospitais e as nossas escolas. Nós estamos obrigando essa gente a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E nós estamos oferecendo uma igreja ruim porque a gente está insistindo em permanecer criança. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook. E doido para comprar o CD e o DVD.
Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto, e a multidão que deixou o estádio depois do show, é a mesma. Com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites. E tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Passa pelo seu namoro. E não pelo prefeito da sua cidade. Passa pela escolha da sua profissão. E não pelo vereador corrupto da sua cidade. Passa pelos seus motivos de fazer comércio. E não pela presidente desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências. E as referências não estão lá, estão aqui. Nós temos que sair daqui gente adulta. Que para de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Nós estamos com um problema em todas as áreas desse país. Todas elas. É um engano a gente pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor. Uma igreja melhor pode fazer esse país ficar melhor. Em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que deixar de ser menino. Está a igreja de Jesus Cristo. A religião está impregnada por várias partes. A religião está tomando o consciente e o inconsciente de muitas pessoas. Mas onde está a igreja de Jesus Cristo? Está envolvida com isso aqui? Um povo que honra Ele só com os lábios? E aí Ele diz, não, não. Esse povo que age desse jeito não me agrada. Esse povo de Noreques não me agrada. Não me agrado disso. Eu acho demais quando Ele diz, uma igreja que lamenta o país que tem, o país vai ter que lamentar a igreja. O país vai ter que amargar as condições de uma igreja criança, de pessoas omissas. Até quando seremos omissos? Até quando seremos remissos? Até quando vamos ficar nos cercando de conceitos, ideologias pessoais, egoístas? Olhamos para as pessoas para dizer não gosto, não quero. Aqueles que dizem não gosto de crente, não gosto de igreja. Queridos, nós não fomos levantados neste tempo para isso. Nós somos levantados para fazer a diferença. A religião não promove multiplicação porque ela é sem profundidade. Forma sem poder. Deus continua falando com o povo e continua falando conosco. Falando com a geração de Isaías, falando com a nossa geração. E ele diz, a religião não promove multiplicação porque não envolve sentimento. A religião pode ser feita de qualquer maneira. Eu não preciso me emocionar, eu não preciso chorar, eu não preciso de nada. Eu só preciso seguir as regras. Eu só preciso seguir a liturgia, o caminho. E Deus, Ele diz que Ele não aceita aquele povo porque o coração está longe. Ele diz, vocês dizem as palavras certas. Vocês parecem, mas vocês estão longe de mim. Longe, longe. Longe de Deus, queridos, numa transformação. O motivo da falta de profundidade está na ausência de relacionamento. E quando não há relacionamento, não se desenvolve sentimentos. Amados, é impossível para mim é impossível me deparar com essa palavra todos os dias da minha vida e não derramar uma lágrima, e não ter desejo de beijar a palavra, de dobrar os meus joelhos, de orar, de curvar minha cabeça e dizer, o Senhor é demais. O Senhor é precioso, o Senhor é maravilhoso. Mas tem pessoas que dizem, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de ler, não entendo nada. Como eu tenho dito, queridos, a Bíblia é para sujeito espiritual, e a religião não te leva a entender a Bíblia.
Mas a intimidade te leva a compreender a profundidade de Deus e te leva à revelação mais extraordinária ainda de quem é Deus, não só do que está escrito, mas do muito mais que Ele tem a fazer, do muito mais que Ele tem a realizar. Deus, Ele está dizendo nesse texto que há uma aproximação de aparência por meio das palavras, mas não tem sentimento algum. Imagina você lidando com pessoas, já viram aqueles casais que se perderam no percurso do relacionamento, na verdade perderam o relacionamento, perdeu o sentimento, e aí a esposa às vezes tentando ainda resgatar alguma coisa, fala para o cara, fala que me ama pelo menos, aí o cara, te amo. Não, mas fala direito. Não enche o saco. É assim que caminha. E o seu relacionamento com Deus, como está? Sem relacionamento não tem sentimento. Sem sentimento não tem intimidade. Como está seu coração? Como está seu coração? Deus está dizendo, esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe de mim. Queridos, não adianta a sua vinda dominical ao templo. Não adianta entregar dízimo, não adianta, porque eu sou crente, sou evangélico, sou gospel, eu sou cristão, sei lá o que você quer dizer que é. Você precisa ser filho, você precisa ter intimidade, nós precisamos avançar na intimidade com Deus. E Ele diz, coração está longe de mim, constatando a forma sem vida. Começou dizendo, a religião é coisa que pode se desenvolver tecnicamente, mas o que Deus espera de seus filhos é relacionamento, e este não se desenvolve por meio de técnicas, não se desenvolve por aparência ou por obediência a regras humanas. Nós precisamos obedecer às diretrizes do nosso Deus, que se desenvolvem em relacionamento. Deus não vem para nós e bota a goela abaixo o que nós devemos fazer, o que nós temos que ser. Deus vem e vem nos modelando, Deus vem nos transformando, Deus vem e Ele faz primeiro, nos ensina, e aí Ele diz, é assim filho, é assim que eu quero que seja. Sabe por que você se tornou muito apático ao cristianismo muitas vezes? Porque você viu um cenário de religião, e aí você se cansou da incoerência, você se cansou das pessoas que dizem para fazer, mas não fazem o que dizem para fazer. Vocês entenderam? Estamos cansados disso. Eu também estou. De ver uma geração de incoerência. Incoerência. A incoerência tomou conta de todas as esferas da sociedade, incluindo a família, incluindo a igreja. Mas nós estamos aqui para tomar uma decisão e dizer, comigo não será assim. Eu vou para a intimidade. Eu vou para o mais profundo. Eu vou mudar meus hábitos. Eu vou mudar minhas ações. E eu vou viver extraordinariamente o que Deus tem para a minha vida. Queridos, é necessário sentimento. Relacionamento exige sentimento. É só com sentimento que se multiplica o relacionamento genuíno com Deus. O aproximar-se de Deus sempre exigirá a aplicação de emoções, envolvimento pessoal. Você que diz, não consigo orar, não leio a Bíblia, nunca vai compreender e vai sempre achar que o que nós pedimos aqui são regras. Mas o pastor pega no pé, não quero discipulado, não quero gêmeos, não quero que ir para a igreja todo domingo, eu quero é festa, balada, eu estou na minha, deixa eu curtir. Queridos, se você começar o seu relacionamento com Deus, você vai perceber que não existe lugar melhor para estar do que na presença dEle. E estar na presença dEle envolve estar na comunidade com os filhos dEle. Pessoas dizem, não preciso ir para a igreja, não preciso ir ao templo. Queridos, você precisa de comunhão, você precisa de intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, Ele te leva automaticamente a estar na comunidade dEle, que é a igreja. Por isso que o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 10, 25, eu tenho repetido muito, não deixem de congregar, como muitos têm feito, como é costume de muitos. Nós precisamos permanecer juntos. Nós precisamos permanecer na intimidade com Deus. Ações apáticas, mecanizadas, religiosas, nunca serão capazes de realizar a intimidade que Deus deseja ter com seus filhos. Muito menos levará à multiplicação do reino de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus. Justiça, paz e alegria, avivamento, reino de Deus. Reino de Deus não é comida, não é bebida.
mas é justiça, paz e alegria. É essa riqueza que nós estamos profetizando, é essa riqueza que nós estamos anunciando: justiça, paz e alegria. É isso que nós dizemos quando falamos sobre prosperidade. Nós não queremos ser enriquecidos a custas de pessoas ficando pobres. Eu quero ter para dar para vocês, eu não quero que vocês tenham para dar para mim. Eu não quero que vocês vendam seus apartamentos, seus carros, suas roupas, sei lá o quê, com esse evangelho banalizado que estão propagando. Teologia da prosperidade. Nós estamos aqui ministrando a teologia de Deus, a teologia bíblica, e falamos sobre a prosperidade da teologia: justiça, paz e alegria. Como alguém pode ser alegre com a barriga roncando? Como alguém pode ser justo, sentir-se justiçado, se ele vive na miséria? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa é a essência do reino. A religiosidade não te leva para isso, queridos. Muitos de nós já temos essa experiência, seguimos por tanto tempo a religiosidade, os padrões que estabeleceram, mas são regras humanas, não te leva para lugar nenhum. Deus está nos aguardando, queridos, com uma entrega total: corpo, alma, coração. Corpo, mente, coração. Você precisa se entregar por inteiro. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para um relacionamento de intimidade. Suplante essa linha das ideologias, suplante essa linha das limitações. Vem para Jesus. Oh, queridos, eu imagino a nossa história. Enquanto eu vou ministrando, eu vou visualizando a mudança de cada um, e a minha mente vai trabalhando aqui enquanto eu estou ministrando, como naqueles filmes. Sabe quando está terminando o filme lá do Quarto de Guerra? Quem assistiu o filme Quarto de Guerra? Bastante gente, vocês vão entender. Sabe quando a irmã está orando lá no final e vai aparecendo as cenas de pessoas orando, se reunindo nos pátios? É assim que eu vejo, queridos. Eu vou pregando aqui, eu vou vendo amanhã você acordando e pegando sua Bíblia assim, e eu imagino bem forte, talvez você até tirando a poeira assim, e uma lágrima começando a escorrer dos seus olhos, e Deus dizendo: mais um filho que suplantou a linha da religião para viver em intimidade comigo. Aleluia, aleluia. E amanhã talvez 5, talvez 10, talvez 12, talvez 30 pessoas tomem essa posição, e eu estou tranquilo, porque aí você já vai começar a me ajudar, porque a semana que vem tem mais pregação. E aí na semana que vem eu vou pregar aqui, vou ficar imaginando as mudanças que vão continuar acontecendo na sua vida. Eu fico imaginando, quinta-feira nas nossas células, você dizendo: eu tomei uma atitude, eu saí da religiosidade, eu saí das minhas limitações, eu saí daquelas tradições malditas que me prendiam, e agora eu estou vivendo intimidade com Deus. O Pai falou comigo, eu entendi que eu sou filho, eu entendi que eu sou poderoso, eu entendi que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu entendi que eu sou demais no meu Deus, que eu posso ter uma vida abundante. Aleluia! E é só Jesus que nos leva a isso. É só o poder do alto que nos leva a isso. Não é a religião, não é o dogma, não é a liturgia, não são as estruturas. Nós precisamos avançar, queridos. Justiça, paz e alegria. Deus está nos aguardando com uma entrega que envolva corpo, mente e coração. E por último, nesse texto, por último hoje, que é muito mais que isso, Deus nos diz que a religião não promove multiplicação, porque ela pode ser realizada tecnicamente. Alguns de vocês estudaram, fizeram administração, ou estudaram outras áreas, mas passaram por essa faixa, e vocês estudaram a fase de Ford, Fayol, onde o mundo estava começando a se tornar um mundo técnico, um mundo industrializado,
A saída dos campos para as metrópoles, para as cidades, e as pessoas saindo da agricultura para as grandes empresas. E as pessoas que desenvolviam uma criatividade pelo seu trabalho na agricultura, que tinha que plantar, mexer com a terra, elas começam a ser centralizadas numa única função. E aquelas pessoas começam a desenvolver então grandes problemas. Os grandes problemas sociais começam exatamente dali. Primeiro com essa saída do campo para a cidade. E aí depois as doenças que começam a tomar conta das pessoas, porque as pessoas começam a ficar focadas em, por exemplo, apertar parafuso. E pessoas apertavam parafuso a vida toda, até aposentar, até ficar doente, até morrer. Não precisava mais da criatividade, não precisava mais utilizar-se das novidades, do entendimento, do conhecimento, do conhecer um novo adubo, do formar uma nova estrutura para melhorar aquela planta. Não tinha contato com a natureza. E isso deteriora as emoções. Isso deteriora os sentimentos. As pessoas foram se tornando cada vez mais robóticas. E a religião promove a mesma coisa. Acorda de manhã, faz a sua reza, seja ela católica, evangélica, espírita, seja qual for. Ao meio-dia tem do mesmo jeito a sua reza. À noite a mesma reza. Às vezes tem as leituras tecnizadas de Salmo 91, Salmo 23 e algum texto da caixinha de promessa. A novidade está na caixinha de promessa. E quem está fazendo assim já está dando um passo a mais, porque leu alguma coisa que não está pendurada na parede, amarelado já, ou naquela página amarela da Bíblia. Deus abomina a religião, porque a religião pode ser feita tecnicamente. E Ele diz: a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Como nós vimos nessa ministração, a religiosidade é repugnante diante de Deus. Ele espera seus filhos de uma forma espontânea, com uma espontânea intimidade. Sabe aquelas famílias que já vivem sem sentimento? Aquele casal que acostumou a viver junto porque já faz 40, 50 anos está junto, ou talvez até menos. Tem alguns que passou 5 anos e já estão velhos. E aí eles botam uma agenda lá. Nós vamos conversar de terça-feira. Vamos... eu não sei nem que termo usar. Vamos fazer sexo, vamos transar, sei lá o que é. Uma vez por mês quando der certo. E olha lá, quando passar 3 meses vai ser melhor ainda. Porque quanto menos relacionamento, melhor. Quanto menos intimidade, melhor. Mas para a gente manter nossa religião de família, vamos assim. No final do ano nós visitamos seus parentes. No meio do ano visitamos os meus. O que é isso? Regras estabelecidas por homens, que leva ao quê? A uma padronização maldita, infernal. Não existe nada melhor do que a harmonia da espontaneidade, do chegar, do abraçar, do beijar, do fazer a hora que for, do realizar a hora que for, sair a hora que for, comprar a hora que precisar, a hora que necessitar, vamos fazer, vamos viver junto, beijar a hora que for. Mas pessoas padronizaram e Deus diz: isso é abominável diante de mim. Tem pessoas fazendo isso com Deus. Deus, eu te vejo todo domingo, beijo, tchau, até domingo que vem. Quando você pega a sua Bíblia e vai procurar, já perceberam o tanto de irmão que chega atrasado porque ficou procurando a Bíblia em casa? E só depois de 2 horas procurando, ele chega no final do culto para saber que ele largou a Bíblia no templo? É, assim mesmo. Sabe o que é isso? Religiosidade. Técnicas.
No combate da religiosidade, Deus deixa claro que aquilo que se pode fazer tecnicamente, com meras imposições humanas, jamais satisfarão o seu propósito de intimidade com seus filhos. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter relacionamento com você. Isso não acontece com uma vinda dominical. Isso não acontece vindo na ceia. Isso não acontece de vez em quando dando o ar da graça. Isso acontece com profundidade, com busca, com continuidade. Queridos, Deus está te chamando para mudança. Deus está te chamando para ir mais além. Deus está nos chamando para deixarmos de ser uma igreja infantil, sermos uma igreja madura. Isso passa por você, isso passa por mim, isso passa por nós. A adoração que preza pelas regras ensinadas por homens não multiplica a essência do reino de Deus. Quando a religiosidade é combatida por Deus, através do profeta Amós, ele faz de um jeito muito firme. Eu tenho procurado melhorar para eu ser mais maneiro para ministrar a palavra, deixar que a força seja só da palavra. Mas Deus fala comigo que não é bem por aí, que Ele me deu características que precisam ser usadas. E aí vocês sabem que eu uso e já não abro mais mão disso. Mas só para você entender, olha como Deus fala com o povo, agora através do profeta Amós. Na versão A Mensagem ele diz o seguinte: não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado de suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Sabe o que isso significa? Nossas técnicas não podem nos aproximar de Deus. Nossas técnicas não podem manifestar o reino de Deus. Se você quer ser um multiplicador da glória de Deus nessa terra, chegou a hora de você ser filho. Chegou a hora de você conhecer identidade e destino. Saber quem você é para esta geração. Saber quem você é para este tempo. E Deus está contando com você. Fique de pé, por favor, queridos. Como eu disse no começo, eu quero fechar dizendo: fomos criados para o louvor da glória de Deus. E isso significa relacionamento. Diga relacionamento. É somente, queridos, no relacionamento de intimidade com Deus, por meio de Jesus Cristo, que poderemos promover a multiplicação do reino de Deus. Nada mais será suficiente para manifestar verdadeira adoração ao nosso Pai. Grave isso, ouça isso, escreva isso se preciso for. A religião é forma sem poder. O relacionamento é poder transformador. É isso que Deus deseja realizar em nós. Uma geração de transformados, que caminhem transformando. Uma geração de pessoas que fazem a diferença, não que se habituem às suas liturgias. Queridos, entenda que as regras que Deus abomina, muitas vezes você pensa que ela é formada por pastores, muitas vezes você pensa que ela é formada por líderes, mas eu sei também que existem regras criadas por você mesmo, que estão impedindo você de avançar, como a regra de não se submeter a líderes, da qual Deus disse que deve ser. Então eu te chamo hoje para suplantar suas limitações. É na espontânea intimidade com Deus que poderemos multiplicar o reino de Deus. Então saia das técnicas vazias, saia das técnicas religiosas e vem para a intimidade com o Pai, aleluia. Se esse é o seu desejo nessa noite, vem aqui para frente comigo.
para a intimidade com o Pai. E vamos declarar que nós vamos impactar essa geração. Nós vamos impactar o nosso tempo. Que nós não vamos ser mais um. Nós não seremos mais um para esta geração. Nós vamos fazer a diferença. Se hoje você estiver aqui disposto para dizer: eu me cansei da religião, eu me cansei dos meus dogmas, das minhas liturgias, sabe que o Senhor está pronto para te levar à intimidade.